Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre transformadas de Laplace e a gente vai começar a falar sobre transformadas de Laplace inversa, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, pra gente começar a entender o que é a transformada de Laplace inversa, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você trabalha em uma loja de joias e nessa loja de joias você é responsável por colocar os diamantinhos nos anéis. Então você faz toda a parte artesanal ali dos anéis para deixar eles bem bonitos ali. Só que quando a gente vai colocar esses diamantes aqui nos anéis, é muito pequenininho, né? É quase impossível a gente fazer isso a olho nu e deixar da forma perfeitinha como a gente quer. Então, para isso, tem um óculos ali na joalheria que você usa para aproximar a sua visão ali do anel, para você conseguir fazer aquela parte artesanal ali. Aí beleza, você tá enxergando em outro domínio ali, tá enxergando de outra forma específica para você fazer aquele procedimento ali no anel. Aí você vai, faz o procedimento, o anel fica prontinho e com isso você não precisa mais do óculos que você tá usando. Você quer voltar para sua visão normal. Não faz sentido você ficar o resto da sua vida com aquele óculos que serve só para fazer o anel. Então você vai tirar o óculos para enxergar o anel, sim, da forma que a gente enxerga, a olho nu. Você não precisa mais daquele óculos que te deu a visão específica para colocar as pedrinhas. Então vamos entender como a gente aplica isso na transformada inversa de Laplace? Gente, até o momento a gente tem visto transformada de Laplace quando a gente tem alguma coisa aqui no domínio T e a gente quer mandar essa coisa para o domínio S. Então, a transformada de Laplace é justamente isso. É uma operação matemática que sai de T e vai para S. Então, aqui, ó, nas duas colunas, a gente tem a mesma coisa, só que vistas em domínios diferentes, vistas em formas diferentes. Então, aqui é a nossa visão real, a gente normal, a olho nu, e aqui é quando a gente coloca o óculos. Então, a gente está colocando o óculos ali para enxergar o nosso sinal, nossa função, de uma forma específica, que é no domínio S, no domínio de Laplace ali, para estudar alguma coisa específica. Então, vamos supor, você está enxergando f de t igual a t, sem o óculos. Mas você precisa enxergar isso de outra forma, porque por algum motivo ali, em circuitos elétricos, sinais e sistemas, você precisa fazer alguma aplicação específica com esse t, que nessa aplicação você tem que estar no domínio S. Então, você coloca o óculos, ou seja, você faz a transformada de Laplace do t para ter 1 sobre s ao quadrado. Agora, vamos supor que você já tem aqui o 1 sobre s ao quadrado, só que você não precisa mais dele, você já fez o que você precisava e você quer voltar a enxergar da forma normal, enxergar da forma que realmente foi feita para a gente ver. Então, você quer voltar para o domínio T. Como você faz isso? Ó, você tá com óculos e você não quer mais isso aqui, você quer voltar para o domínio T. Então, você vai tirar o óculos. Tá, mas que brisa é essa? Como a gente vai tirar o óculos? O que é isso exatamente? Gente, quando eu tô falando de tirar o óculos, eu tô dizendo quando a gente tá no domínio S e quer voltar para o domínio T. A gente quer voltar para o tempo. É o tempo que define o que a gente está vivendo aqui, não é? Então, em muitas aplicações, a gente vai querer voltar para T. Quando a gente quer traçar o gráfico de uma função, por exemplo, quando a gente quer entender o funcionamento de um circuito em função do tempo. Então, normalmente, a gente vai querer voltar para o domínio T. E é para isso que vai servir a transformada de Laplace inversa. Então, por exemplo, se eu tiver f de s igual a 1 sobre s ao quadrado, e eu quiser isso aqui no domínio T, então eu não quero mais ficar no domínio S, eu quero voltar para o domínio do tempo, para eu conseguir analisar isso aqui. Como vai ficar esse f de s visto no domínio do tempo? Então, visto sem o óculos, depois que a gente tira o óculos. Bom, a gente sabe que a transformada de Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, gente, é análogo, tá? Sempre ao contrário. A transformada de Laplace inversa de 1 sobre s ao quadrado é o t. Então, ó, a gente sabe que a transformada de Laplace de t, que é uma coisa no domínio do tempo, é igual a 1 sobre s ao quadrado, que a gente chega em uma coisa no domínio S. A gente colocou o óculos aqui.
Agora, se a gente quiser o inverso, a gente vai usar isso, ó. L a menos 1 de 1 sobre S ao quadrado, que é uma coisa que tá no domínio S, quando a gente já tá com o óculos, vai ser T. Quando a gente tira o óculos, a gente enxerga o T. Então, gente, pelo que a gente tem visto aqui no curso de transformadas de Laplace até agora, quando a gente tem uma função no domínio T e a gente quer a transformada de Laplace dela, a gente vai usar essa notação. Então, o f de S, que é o resultado, é a transformada de f de t. A gente quer enxergar f de t em outro domínio para fazer alguma coisa específica ali de alguma aplicação que a gente está mexendo no momento. Então, a gente coloca o óculos para usar essa aplicação. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, ou seja, se a gente já estiver no domínio S e a gente quiser voltar para o domínio T, aí a gente vai usar essa notação. O f de t, que vai ser o resultado agora, é o L a menos 1 de f de S, ou seja, transformada inversa do que a gente já tem no domínio S. Então, nesse caso aqui, a gente está tirando o óculos, a gente não quer mais enxergar para aquela aplicação específica, a gente quer voltar para o nosso domínio normal, que é o domínio do tempo. Então, ó, aqui a gente está fazendo a transformada normal, transformada de Laplace. E aqui a gente está fazendo a transformada ao contrário, a gente está invertendo o que a gente fez. É como se a gente jogasse uma magia que faz o contrário do que a gente tinha feito antes. Então, a transformada inversa de Laplace. Legal, gente. Então, o que a gente tem visto até agora no curso de transformada de Laplace é quando a gente está aqui no nosso domínio normal e a gente coloca o óculos para enxergar o anelzinho de uma forma mais específica ali, para ele ficar bem bonitinho. Mas depois que a gente já fez o anel, já colocou as pedrinhas, a gente não precisa mais do óculos específico, a gente quer voltar para nossa visão normal. Aí a gente tira o óculos, que na analogia é a transformada inversa de Laplace. Então agora vamos fazer alguns exemplos para a gente entender como funciona isso matematicamente. Mas antes de a gente continuar, eu já vou pedir para você curtir aí embaixo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, tá bom? Então vamos lá! Então, olha só esse caso, gente. A gente tem f de S igual a 1 sobre S menos 3. E aí, a gente quer saber quem é a transformada de Laplace inversa para essa expressão. Então, como a gente vai saber isso? Gente, quando a gente quiser encontrar a transformada inversa de Laplace, a gente sempre vai primeiro olhar na tabelinha que a gente tem. Inclusive, tem uma tabelinha prontíssima e completa aí no link da descrição para você conseguir fazer esses exercícios de transformada de Laplace, tá bom? Então, é só ir aí no link da descrição e abrir de forma 100% gratuita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar essa tabelinha aí que você tem no link da descrição. Nessa tabelinha, a gente vai tentar identificar o que a gente tem de mais parecido com a transformada inversa que a gente quer encontrar. Então, no exemplo, a gente tem 1 sobre S menos 3. Qual é o f de S aqui que mais parece com esse 1 sobre S menos 3? É esse aqui, né, gente? 1 sobre S menos alfa. Eles são bem análogos. Aí é só a gente aplicar esse 3 no lugar de alfa. Quando a gente coloca alfa aqui, quem é a transformada inversa de Laplace? Quando a gente tira o óculos, Euler elevado a alfa vezes t. Substituindo alfa por 3, fica Euler elevado a 3 vezes t. Então, aqui a gente vai colocar que a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 3 é Euler elevado a 3t. Por quê? Porque a transformada de Laplace de Euler elevado a 3t é igual a 1 sobre S menos 3. E aí, o inverso é análogo aqui. Então, sempre que a gente tiver um f de S, que é 1 sobre S menos alfa, a transformada de Laplace inversa disso aqui vai ser Euler elevado a esse alfa aqui vezes t. Beleza, gente? Agora, olha esse exemplo aqui, gente. 6 sobre S menos 2 elevado à quarta. Como a gente encontra a transformada de Laplace inversa para essa expressão? Gente, como eu falei, nesses casos, a primeira coisa que a gente vai tentar é ir lá na tabelinha que tem no link da descrição e ver qual é o padrão que a gente encontra ali mais parecido com o que a gente tem aqui.
Então, vamos ver. A gente quer encontrar algo parecido com 6 sobre S menos 2 à quarta. Qual é o padrão mais semelhante com isso que a gente consegue encontrar aqui? Bom, a gente tem 1 sobre S menos alfa, só que isso aqui não está elevado a nenhum expoente, né? Então, não está aparecendo muito, não. E esse aqui de baixo, que é N fatorial sobre S elevado a N mais 1. Bom, esse aqui tem um expoente. Legal, dá pra gente fazer uma adaptação ali. Só que aqui é S menos 2 e aqui é só S. E agora, o que a gente faz? Gente, a gente vai ter que lembrar de mais algumas propriedades aqui da tabela. Quando a gente tem um deslocamento na nossa transformada de Laplace, é só a gente multiplicar por uma exponencial no domínio do tempo. Então, como que a gente tem um deslocamento de 2 unidades, é só a gente multiplicar no domínio do tempo por Euler elevado a 2t. E aí, o restante a gente faz a transformada inversa normal, como se fosse 6 sobre S à quarta. Então, ó, recapitulando, a gente faz a transformada inversa de 6 sobre S à quarta usando essa propriedade aqui, e depois a gente desloca usando essa propriedade aqui, multiplicando por Euler elevado a 2t no domínio do tempo. Então, nem sempre vai parecer tudo bonitinho pra gente, tá bom? Às vezes a gente vai ter que dar essas adaptadas ali, olhar todas as propriedades da tabela pra gente entender o que a gente consegue fazer. Ó, gente, então vamos fazer a parte aqui, a transformada de Laplace inversa de 6 sobre S à quarta. Aí depois a gente pensa no deslocamento, tá bom? Tá, mas como a gente consegue escrever 6 sobre S à quarta nesse formato aqui que a gente tem na tabela? Tem que ser alguma coisa fatorial sobre S elevado a N, que é esse N aqui de cima, mais 1. Então, vamos ver. Aqui, no caso, a gente tem a transformada de Laplace inversa de 6 sobre S elevado a 3 mais 1, não é? 4 é a mesma coisa que 3 mais 1. Portanto, o N que a gente vai utilizar nesse caso vai ser N igual a 3. E, de fato, nesse caso não precisa nem a gente adaptar. Por quê? Porque isso aqui já é 3 fatorial, porque 3 fatorial é 6, sobre S elevado a 3 mais 1. Então, já veio prontinho pra gente nesse formato que a gente tem na tabela. Agora é só a gente fazer a inversa, que é t elevado a n. No caso aqui, t elevado a 3. Tá bom, mas esse aqui é a transformada inversa de Laplace de 6 sobre S à quarta e de 6 sobre S menos 2 à quarta. A gente tem um deslocamento. Como a gente viu na tabelinha, quando a gente tem um deslocamento, a gente vai multiplicar por uma exponencial. No caso, como é um deslocamento em 2 unidades, Euler elevado a 2 vezes t. E isso aqui multiplicando t ao cubo, que a gente achou aqui embaixo. Então, a gente usou duas propriedades da tabela nesse caso. A propriedade desse aqui, do t elevado a n, e a propriedade do deslocamento. Aqui no caso da propriedade do t elevado a n, a gente foi adaptando para a gente conseguir entender quem é o nosso n, certo? Então, normalmente, a gente vai ter que ter essa análise ali para a gente chegar no resultado certo. Agora, olha esse caso aqui, gente. A gente quer a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí a gente vai lá na tabelinha do link da descrição e encontra quem é o padrão do f de s ali que mais parece com isso que a gente tem. Bom, vamos ver. 1 sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado. Onde mais parece com isso aqui é no seno de ômega t, não é? Que a transformada f de s é ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Mas vamos ver. Nesse caso, o que tem aqui no numerador tem que ser igual ao que está ao quadrado aqui. E isso não é o que está acontecendo no nosso caso, porque aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 4. Então, o que a gente pode fazer? A gente procura outro padrão aqui na tabela? Não, gente, é só a gente fazer as adaptações sem modificar nossa expressão para a gente chegar nessa expressão aqui, que o numerador e o termo ao quadrado do denominador sejam iguais. Então, como a gente pode fazer para que isso seja igual a isso? Bom, a gente quer fazer o 1 do numerador virar um 4. Então, é só a gente multiplicar por 4, né? Fica 4 vezes 1 sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Mas se a gente multiplicar só o numerador por 4, a gente está alterando nossa expressão. Então, a gente vai ter que dividir por 4 também, tá bom? Porque se a gente multiplica em cima e embaixo por 4, é a mesma coisa que estar multiplicando por 1. E multiplicar por 1 não altera a nossa expressão e a gente tem a mesma coisa que a gente teria normalmente. Só que aí vai aparecer o 4 aqui no numerador, que aí fica de acordo com essa expressão. Ó, gente, então aqui a gente vai fazer essa adaptação que a gente acabou de ver, né? Como a gente quer que apareça um 4 no numerador, a gente vai multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, a gente vai ter a transformada inversa de Laplace de 1/4 vezes 4 sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, aqui apareceu o que a gente tem na nossa tabela. A gente já consegue encontrar a transformada inversa usando o que está tabelado. Agora, esse 1/4 aqui, como é uma constante, a gente pode colocar para fora. Fica 1/4 vezes a transformada inversa do que a gente tem ali dentro. Então, a gente vai ter 1/4, que é a constante multiplicando do lado de fora, vezes a transformada inversa disso aqui, que é o seno de ômega t, ou seja, o seno de 4 vezes t. Então, essa aqui é a transformada inversa de Laplace para essa expressão. Mais uma vez, a gente conseguiu encontrar essa transformada inversa só olhando a tabelinha. Só que nesse caso, a gente teve que fazer essa adaptação aqui para a gente conseguir deixar igual o que a gente tinha ali na tabela, beleza? Agora, olha esse caso, gente. Euler elevado a menos 2s vezes 1 sobre s ao quadrado. Como a gente encontra a transformada inversa disso aqui? Vamos dar uma olhadinha lá na tabela que a gente tem no link da descrição para a gente ver se a gente acha algo parecido com isso. Gente, 1 sobre s ao quadrado, a gente tem bem bonitinho aqui, que a transformada inversa é o t. Só que nesse caso, a gente tem um Euler elevado a menos 2s multiplicando. Então, vamos procurar alguma outra propriedade aqui da tabela que fala sobre isso. Se a gente tiver uma exponencial multiplicando no domínio S, a gente vai fazer esse deslocamento no domínio T. A gente faz o próprio inverso disso aqui, só que deslocado em A unidades, vezes o degrau também deslocado em A unidades. Então, no caso dessa transformada aqui, a gente vai fazer o inverso de 1 sobre s ao quadrado, que é o t, só que deslocado em 2 unidades, vezes o degrau também deslocado em 2 unidades. Então, se fosse só 1 sobre s ao quadrado, beleza, era só t. Só que essa exponencial trouxe pra gente essa propriedade aqui também. Portanto, a transformada inversa disso aqui vai ser o próprio t, por causa do 1 sobre s ao quadrado, só que aí a gente faz menos 2, por causa dessa exponencial, vezes o degrau também de t menos 2. E essa aqui é a transformada inversa para essa expressão. Quando a gente tira o óculos, é isso que a gente enxerga no domínio do tempo. Só para a gente revisar aqui sinal degrau, como que vai funcionar essa expressão? Ela vai valer t menos 2, quando t for maior ou igual a 2, e ela vai valer 0 quando t for menor que 2. Eu vou deixar o link de sinal degrau aqui na descrição para você dar uma revisada nisso aqui, tá bom? Então, se a gente fosse traçar o gráfico dessa expressão, a gente teria algo assim, ó. Até 2 vale tudo 0, e a partir de 2 vale t menos 2. Então, a gente teria uma reta assim. Gente, e esse caso aqui? Como que a gente faz? 2s mais 1 sobre s ao quadrado mais 4. Bom, se a gente for ver na tabela que tem ali no link da descrição, a gente não vai conseguir encontrar algo exatamente nesse padrão. Mas olha só, a gente tem uma soma aqui no numerador. Se a gente tem uma soma no numerador, a gente consegue separar na soma de 2 frações. Vamos ver como que fica isso? É sempre bom a gente ir adaptando nossa expressão para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, aqui vai ficar 2s sobre s ao quadrado mais 4, vai ser a primeira fração, mais 1 sobre s ao quadrado mais 4, a segunda fração.
Ó, gente, lembrando que o denominador a gente não pode separar, tá bom? Mesmo que tenha uma soma. A gente só separa a fração na soma de frações quando a soma tá aqui no numerador. Se você tiver dificuldade nisso, tem um curso completo de matemática básica no link da descrição para você tirar essas dúvidas. Então, vamos ver. Agora ficou mais viável de a gente enxergar isso aqui. Porque quando a gente tem a transformada inversa de Laplace da soma, isso vai ser a mesma coisa que a soma das transformadas. Gente, então vamos lá. A gente tem essa expressão aqui, essas duas expressões que a gente quer encontrar a transformada inversa. Para facilitar, a gente pode escrever o 4 como 2 ao quadrado. Normalmente a gente vai buscar fazer isso nesse tipo de expressão, tá bom? A gente sempre vai escrever como a raiz quadrada elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, que no caso é 2 ao quadrado. E por que a gente faz isso? Justamente porque aqui na tabela a gente tem esses termos ao quadrado e aí fica mais fácil de a gente visualizar. Então, para o segundo termo, a gente tem S sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vendo pela tabela, o que mais se parece com isso é o cosseno de ômega t. Para a segunda expressão, a gente tem 1 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui parece muito com a expressão do seno de ômega t, só que aí a gente vai ter que multiplicar por 2 em cima e embaixo para aparecer o 2 aqui no numerador, igual a gente fez nos exercícios anteriores. Então, multiplica por 2 em cima e também por 2 embaixo. Então, o que a gente vai ter aqui é 2 vezes o cosseno de 2 vezes t, para a primeira parte aqui da expressão, mais o seno de 2 vezes t, só que dividido por 2, por causa desse 2 que apareceu aqui no denominador. E essa aqui é a transformada inversa para essa expressão. Gente, então nessa aula a gente viu mais como que é a transformada inversa de Laplace e como a gente encontra a partir da tabela. Mas nem sempre a gente vai encontrar a expressão direta ali na tabela. A gente vai ter que fazer algumas operações matemáticas, como frações parciais, para a gente chegar no que a gente precisa. Então na próxima aula a gente vai fazer exercícios de transformada inversa usando frações parciais, tá bom? Então foi isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!